Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo mais a um culto ao vivo. E olha, não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó, GDA Guerreiros da Aliança. E dá aquele like, o seu comentário é muito importante para estar impulsionando o vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. E está começando mais uma reunião profética. Boa noite, amados. Bem-vindo a mais uma reunião profética em nome de Jesus. E nós estamos vivenciando uma data muito especial. Domingo, dia 25, foi comemorado o jubileu. Ano 5.783. Primeira vez que Israel comemora o jubileu. E agora o próximo jubileu só daqui a 50 anos. Eu acabei de voltar de viagem. Estava no sul com o meu pai, apóstolo profeta Joel Engel, o qual trouxe, através de muita oração, jejum, renúncia, a presença de Deus, que deu origem ao último avivamento de Toronto. Mas o Brasil não aceitou essa unção, saiu daqui e foi parar lá no Canadá, onde John Hart e Randy Clark oraram, buscaram, e o avivamento veio e durou 20 anos. Essa presença em outros lugares do mundo, outros avivamentos, acabou se esvaindo e não teve mais, apenas lembrança. Mas no sul do Brasil, sobre o Ministério Engel, repousa até hoje a presença do Espírito Santo e o fogo do avivamento. A presença que só tem crescido a cada dia, porque eles são geradores de unções. E essa geração que veio sobre a família Engel, hoje está sobre a nossa vida, porque estamos debaixo da cobertura e da paternidade dele. Somos agraciados por termos como pais espirituais o apóstolo Joel Engel e a pastora Mara. Fomos empoderados pelo Espírito Santo. Estamos vivenciando grandes dias na parte do Senhor. E o tema dessa noite é justamente o que eu tenho vivido nesses últimos dias, sobre esse tempo de jubileu, na qual nós vamos ter a restituição de tudo aquilo que foi perdido. Nós vamos ter a restituição e 3 vezes a bênção multiplicada durante 50 anos, onde todos os escravos eram libertos. Está lá no livro de Levítico. E o tema dessa noite é minha família no altar de Deus. Repete comigo: minha família no altar de Deus. E a palavra está lá em Josué 24, 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servir de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades a quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repete comigo: eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa é uma citação, capítulo 24, é antes da morte de Josué. Josué ele faz uma convocação a todas as autoridades, anciões, pessoas ali que eram cabeças de tribos, chama todos eles para a cidade de Siquém. Fala Siquém. E na cidade de Siquém, ele então faz o pronunciamento dele, o último pronunciamento. Olha, vocês devem decidir agora.
o que vocês querem fazer? Vocês querem continuar como estão? Então Josué, ele começa a explicar para aqueles líderes e lembrá-los o que havia acontecido no passado. E através disso, Josué então firma um memorial. Fala memorial. O que é um memorial? É trazer a lembrança, minha e sua, de tudo aquilo que Deus fez por você antes. Às vezes necessário é Deus fazer um memorial, usar alguém para te lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Por que Deus precisa lembrar você do que Ele fez? Porque a gente tem um péssimo costume de esquecer e achar que a gente precisa de coisas novas, quando na verdade só precisa regar o que já foi plantado. Então ele chama e diz assim: olha, antigamente os nossos pais, como Terá, por exemplo, pai de Abraão, vivia além do rio, e Deus o chamou para depois do rio e o trouxe a Canaã. E Abraão foi próspero, teve Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú. E Jacó depois desceu para o Egito, e lá gerou José, ficou no Egito. E Deus teve que levantar agora um libertador, Moisés e Arão, para descer no Egito e libertar o povo. Tirei vocês da mão do faraó do Egito, passei vocês para daqui do mar, salvei e coloquei de novo em direção à terra prometida. E agora vocês querem voltar para lá? Por que voltar para lá? Porque Siquém era uma cidade aonde dominavam os cananeus. E quem que eram os cananeus? Era um povo feroz, um povo valente, um povo bravo, que os israelitas tinham medo. Os cananeus eram da descendência de Cã. Cã era filho de Noé. Só que Cã foi amaldiçoado por Noé por ver a sua nudez. Então Noé amaldiçoou Cã, e o filho de Cã, chamado Canaã, deu origem a essa terra. E aí posteriormente os filhos, veio os jebuseus, os heveus, os amorreus, os cananeus, que eram povos fortes, que criavam fortaleza, para que posteriormente os filhos da promessa não entrassem. Tanto é que quando Josué e Calebe subiram no monte para poder ver o que tinha na terra prometida, viram os filhos de Anak, que eram gigantes, homens poderosos, e não tiveram coragem. Os espias falaram assim: olha, foram 12 espias, voltaram 10 dizendo: não tem jeito da gente entrar. Só Josué e Calebe tiveram coragem, dizendo: nós vamos entrar. Por quê? Porque a maioria do povo está disperso, a maioria das pessoas não querem ouvir a Deus. A maioria das pessoas estão presas no mundo. Elas não querem ouvir a verdade, o evangelho da verdade, porque a verdade liberta, a verdade cura, a verdade tira você do lamaçal. Então aquelas pessoas, como os 10 espias, não queriam ver, não viver a verdade. Eles estavam vendo e não queriam lutar por aquilo. Mas quando Deus te chama, Ele não está te chamando para derrota, Ele está te chamando para vitória. Quando Deus te convoca, Ele está te convocando para a vitória. Às vezes você está perdido, você é alguém que está desacreditado, e Deus está te chamando: eu quero você. E não pense você, Deus entra onde você não imagina, Deus salva você aonde você não imagina, Deus tira você da onde você não imagina. A pergunta que eu te faço: você está assistindo, você acha que Deus entra na balada? Você acha que Deus entra no bar? Você acha que Deus entra no terreiro? Ele entra para tirar você de lá. Às vezes Deus está onde o perdido está, e dentro da igreja não está, porque dentro da igreja não tem adoração verdadeira. Dentro do acampamento não tinha adoração verdadeira. Tanto é que Josué precisa convocá-los e dizer: olha, vocês querem ficar daquele lado do rio ou para cá? Se vocês quiserem ficar, eles falaram: não, a gente quer ficar desse lado, a gente não quer mais voltar a ser escravo. Então abre mão dos seus ídolos. Porque não adianta você falar para mim que você quer ser liberto se você não abre mão da sua idolatria. O que é a idolatria? É tudo aquilo que cultiva o seu ego, o seu eu. Não é só poste ídolos que eles adoravam, mas tudo aquilo que você coloca como
primeiro ao invés de Deus é idolatria. Se você não consegue ser fiel no básico com Deus, é porque você é um idólatra. Você cultua as outras coisas a não ser na presença, porque você acha que vai faltar. Ah, eu não dou dízimo porque vai faltar. Eu não dou primícia porque vai faltar. Eu não dou oferta porque vai faltar. Você confia na força do seu braço? E se você ficar doente, quem vai te sustentar? Deus, a pandemia veio, como é que fez? Quem confiava aqui, ó, passou fome. Essa é a verdade. Sabe o que matou mais pessoas? Não foi o Covid, não. O que matou mais pessoas nesse tempo de pandemia, eu estou falando de estatística, foi o medo. Sabia? Medo de ficar sem comer, medo de ficar sem ter, porque o ter fala do eu fazer. Josué falou: vocês querem ficar para cá? Vocês querem servir a Deus de verdade? Então vocês têm que abrir mão dos seus ídolos. Antes da gente subir para onde? Para Betel. Fala Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Agora, onde eles estavam era chamado Siquém. Siquém ou Sicar é o mesmo nome. Hoje já mudou o nome, é chamado de Nablus. Porque na época, o imperador romano Vespasiano, na era de 69, 79, era cristã, ele dominou aquela região. Mas Siquém ficava num vale, perto do Monte Ebal e do Monte Gerizim. E Siquém significa ombro, por causa que estendia o seu planalto sobre esses dois montes. E na cidade de Siquém havia uma árvore muito frondosa chamada Carvalho de Moré. Esse carvalho, o carvalho por si só é uma árvore muito forte, muito robusta. Esse carvalho de Moré, não é maré da praia não, de maré, é maré o nome. Esse carvalho de Moré era uma árvore tida como mística justamente por ser muito grande. Então o que os cananeus faziam? Cultuavam aos deuses nessa árvore. E o chamado o deus que eles cultuavam era Baal Perit, chamado Deus da Aliança. Olha para você ver. Porque eles acreditavam que através dessa árvore abria-se um portal e eles tinham conexão com esse Deus. Agora, tudo aquilo que o inimigo coloca a mão e fica farejando, você pode ter certeza que tem coisa de Deus ali. Como assim, Derek? É porque ele quer deturpar aquilo que era para ser um dom, que era para ser bênção, que era para ser alegria. Você está entendendo? Sim. Ele distorce a verdade. Então quando você olha se o inimigo está rodeando ali, você pode ter certeza que... Mesma coisa, você vê um monte de barata, tudo agrupada. Elas estão ali conversando? Um monte de formiga agrupadas, elas estão ali batendo papo? O que elas estão fazendo? Elas estão comendo. Por quê? Porque tem algo de bom ali. Por quê? Porque você é luz no meio das trevas. Então as trevas se sentem atraídas. Elas querem. Mas daí está falando, então quanto mais eu busco a presença, mais luta vem? Sim. Até o momento que a sua luz é tão intensa que você começa, ao invés de atrair, repelir. Aleluia? Aleluia. A luz, ela atrai pernilongo, você não vê os bichinhos atraindo? Coloca um holofote, você vê o pernilongo vem. Não vem. Porque dependendo da intensidade da luz, o bichinho não consegue chegar mais. É muito quente, até o calor afasta. Então no primeiro momento, a luz vai atrair as trevas, mas depois vai repelir. Então você tem que ter a perseverança e continuar no caminho que você está. Agora, Siquém é um lugar, foi um lugar de grandes eventos. O primeiro lugar que Abraão pisou o pé e levantou ali um altar foi debaixo do carvalho de Moré. Justamente ali, ele levantou um altar e fez uma aliança com Deus. E agora Josué, ele faz uma aliança com Deus nesse lugar e levanta um altar de pedra antes de ir para Betel. O que eu estou dizendo? Que não tem como você viver, o altar de Deus e ir em direção à casa de Deus
se você não abandonar para Deus aquilo que você está carregando nos seus ombros de excesso. Primeira coisa que Josué fala assim: vocês querem levantar um altar para Deus? Porque para você entrar na casa de Deus, você tem que ter um altar. Você não se apresenta a Deus de mãos vazias. Você tem que ter um altar. Para você se apresentar para Deus, você pode se apresentar sozinho. Mas para entrar na casa de Deus, você tem que ter um altar. E o altar que Deus quer ver entrando na sua casa é a sua família. Você só pode entrar na casa de Deus com uma casa, para que depois Ele entre na sua casa. Então primeiro você abandona todos os excessos que estão sobre os seus ombros. Siquém significa ombro. Você abandona os excessos e agora você levanta um altar. O que é o altar? É a sua casa. Mas você não vai ser capaz de levantar um altar se você não abandonar o seu passado. Se você não tirar de você todo o peso que ficou lá atrás, daquilo que até pessoas da sua própria casa fizeram com você. Você nunca vai conseguir. Por que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Preste atenção. Porque se só você está frequentando e ouvindo a palavra da verdade, você vai ter que sustentar a sua casa. Só que você não vai ter resistência, porque carvalho significa resistência e longevidade. Você não vai ter resistência para suportar o peso da sua casa, salvar, converter a tua família, se você não abandonar o teu passado. Você tem que despejar o teu passado, abrir mão, esquecer o que aconteceu e começar algo novo com Deus. Jubileu é isso. A partir do momento quando você começar algo novo com Deus e não mais querer carregar sobre os seus ombros, aquilo que você começar a buscar em Deus vai começar a transbordar em você e você leva para casa. E aí isso começa a ser depositado, despejado naqueles que estão fracos. O que acontece? Eles começam a se encher. Eles começam a se encher, eles começam a encher. Porque ele começa a ver em você transformação. Ele começa a ver em você amor. Ele começa a ver em você não mais julgamento. Ele começa a ver a luz que não estava mais agora atraindo trevas, mas repelindo trevas. Ele começa a ver você paixão pela presença. Você fala assim: eu quero ser assim. E aí você começa a levantar um altar para Deus. E agora você pode querer entrar na casa de Deus. Você pode pedir para Ele. Você entende que o inimigo ele tenta distorcer? Olha o nome do demônio, Baal Berite, Deus da aliança. O inimigo ele quer que você fique preso na aliança. Os israelitas estavam presos na aliança que tinham feito ao Deus cananeu. Josué, como um guerreiro, à frente da batalha, reúne eles e fala assim: vocês querem continuar com essa vida de vocês? Então vocês decidem. Quer continuar com esse Deus? Passa para lá do rio. Para cá vocês não vão ficar. Um adorador de verdade, ele não aceita que pessoas manchem o território da qual Deus estabeleceu como um território sagrado. Você não pode permitir com que vozes terceiras, a voz do inimigo, comece a manchar o território que Deus estabeleceu dentro da sua casa, que é o território sagrado. Você não pode deixar que a influência externa comece a influenciar o que você está construindo internamente. Você quer ver a sua casa ruindo, destruída? Agora Abraão levanta um altar em Siquém. E o que a palavra diz? Que quando você faz uma aliança com Deus, 1000 gerações são abençoadas. Sabe quanto tempo o carvalho pode viver? 1000 anos. O carvalho você pode cortar ele tem capacidade de renovar e colocar broto novo. Tamanho é a sua resistência. Você só conhece a casa de Deus aquele que tem a capacidade de ser cortado e se renovado de novo e criar brotos novos. Quando as pessoas falam assim, vai cair, é aí que elas vão ver a transformação. É quando as pessoas falam assim, ministério não vai dar em nada, esse aí não vai dar em nada. Ele, uma hora ele está querendo uma coisa, outra hora ele quer outra. Fica tranquilo, filho. Você vai ver o broto nascer de novo. Mas como que pode? Não tem coisa. É quando você não vê que Deus faz acontecer. É quando não tem forma que Deus cria forma. Deus não precisa de um molde para fazer. Ele faz e coloca o molde depois.
Você fala, mas não é possível. Pois é. É porque Deus não trabalha no natural, Ele trabalha no sobrenatural. Então, uma vez que você decide atravessar o rio, você precisa saber que é um caminho sem volta. Porque eu vejo diversas pessoas dizendo assim, Derek, eu fui para a presença, mas eu não perseverei, mas minha vida não vai para frente, também não consigo voltar para o mundo. Que coisa que é essa? Enfim, você pôs o pé, já era. Você não vai conseguir voltar para o mundo mesmo. Ainda que você volte para o mundo e você não queira mais a presença, você vai viver amaldiçoado. Porque você experimentou aquilo que você não podia ter experimentado. Sabe o que é? Enquanto você não conhece, você não tem responsabilidade sobre aquilo. A partir do momento que você conhece, você é responsável. Você colocou o pé, experimentou a presença, se você sair, você fica amaldiçoado. Não sei o que eu estou falando isso. A palavra diz que aquele que quebra a aliança, 4 gerações serão malditas. Você, quer dizer, o seu filho, o seu neto e o seu bisneto. Então não tem o que você fazer. Só tem um jeito. Você vai ter que se aprumar. Você vai ter que passar do rio para lá e falar, olha, eu vou ficar aqui e agora eu vou ter que fazer isso aqui dar certo. Eu vou ter que fazer dar certo. Olha, eu anotei um monte de coisa aqui, mas já viajei em tudo. Por que você anota, Derek? Não sei também. Mas eu anoto para ver se sai alguma coisa de bom. Então isso que eu falei para vocês de Abraão, está lá em Gênesis 12, 5 a 8. Outro fato importante que aconteceu em Siquém foi o poço de Jacó, que foi em Siquém também. E sabe quanto tempo ele demorou para cavar o poço? 20 anos. Porque Deus falou para ele, eu quero que você faça um memorial, para que todas as pessoas que passarem aqui no deserto, tenham uma lembrança daquilo que eu fiz com você e tenham provisão de água. Acho que você não está entendendo. O deserto que você vive não é para marcar a sua vida, é para servir de resposta para outras pessoas que vão passar pelo mesmo deserto. Meu Deus. É lógico que a sua vida vai ser marcada, mas não tem a ver com você, tem a ver através de você. Tudo isso que você lutou para construir, tudo isso que você lutou para fazer, tem um porquê. Pessoas vão passar por esse lugar e vão beber da fonte que você plantou. Mas elas vão saber que ali Deus fez algo com você, porque você foi fiel. 20 anos. E você quer resposta em 3 dias servindo ao Senhor. Você quer resposta em 1 mês fazendo campanha na igreja. 20 anos. Não tinha ninguém para ajudar não, era sozinho. Os historiadores falavam que chegava a 50 graus. 50, quem que vive a 50 graus? Cavando no deserto, sozinho, 20 anos enchendo água. Mas aquele que acredita em Deus, ainda que creu na carne, Deus deu o esforço e faz dar certo. Eu creio nisso. Você vai falar para mim, Derek, que você acredita numa coisa que não vai dar em nada. Eu vou te falar, ainda que eu acreditei na carne, Deus vai fazer dar certo. Porque enquanto você fica criticando, eu estou me esforçando. E Deus, Ele vê quem age e não quem fica parado. Deixa os críticos para lá, deixa quem fala. Porque quem fala, só fala, não faz. Mas é isso aqui, mas é isso aqui. Deixa falar. Enquanto ele está falando e apontando, você está fazendo. É assim. Então Jacó demorou 20 anos. Deserto de 50 graus. Por quê? Porque aquele é algo que eu discuti nessa viagem. Que veio uma revelação nessa viagem que eu fiz. Para aquele que não quer fazer, qualquer desculpa serve. Sabe por que eu não fiz? É que não deu, eu estava ocupado. Sabe por que eu não fui no culto? É porque eu estava... Apareceu um parente em casa. Sabe por que não deu para cumprir com a minha obrigação? Porque eu tinha conta. Porque qualquer desculpa serve.
Mas para aquele que quer, qualquer desculpa é necessária. Ele usa da desculpa para poder fazer. Como assim? Eu estava no sul procurando o meu pai espiritual. Eu estava indo para uma reunião. E o meu filho falou para mim: pai, posso com você? Eu falei, no primeiro momento pode, mas depois eu pensei e falei, mas vai demorar. Aí eu falei para ele assim: filho, é melhor você não ir não, sabe por quê? Vai demorar. Ele falou: não, mas eu gosto que demora. Eu gosto quando demora. Ou seja, ele usou daquilo para dizer que queria estar comigo. Porque aquele que quer, ele usa da situação e usa de desculpas para poder estar com o pai. Entende? Daqui a alguns dias, você que está me ouvindo aí, esse áudio vai melhorar, fique em paz. É que aqui a gente está perto de uma de rua, mas Deus está provendo outro lugar para nós. Vai ter um áudio limpinho aí. Mas sabe por que está acontecendo isso? É porque você está ouvindo a palavra nessa quarta-feira e durante a semana você escuta outras vozes. E aí você perde o propósito de Deus, porque você parou para ouvir quem não era para ouvir. Você deu, o diabo tirou o seu foco. Sabe por que nem outras vozes? Para tirar o seu foco. Você escuta o barulhinho aqui, você perde o foco. Eu vejo às vezes isso nas igrejas. Aparece uma criança correndo, todo mundo faz assim, ó. E o pastor está pregando. Não é isso? Por que você se distrai? Porque você está com foco. Quem está com foco está aqui, ó. Você acha que um sniper na guerra, ele fica aqui, vê um mosquito, ele olha para o mosquito? Ele não tira o olhar do alvo. Porque se ele tirar o olhar do alvo, ele perde o objetivo. Se você está focado com Cristo, você não perde deixa cair o mundo. Faz o que você precisa fazer. Só assim você chega ao êxito. Então não ouça outras vozes. Você precisa estar focado naquilo que Deus te chamou para fazer. Como Jacó estava focado em cavar o poço. Agora você só precisa decidir que lado você vai estar. Você quer estar desse lado do rio ou do outro? A má notícia é que você colocou o pé no rio. Se você voltar, você vai ser amaldiçoado. A boa notícia é que você colocou o pé no rio. Você tem a chance de ficar abençoado. Luiz. Então você precisa abandonar as cargas. Aonde que Jesus levou a carga? Nos ombros. A cruz ele carregou aonde? Nos ombros. Foi debaixo do braço, não. Por que nos ombros? Lucas 9:23, eu digo várias vezes, eu gosto muito, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós só podemos ir em direção à casa de Deus se nós negarmos a nós mesmos, abandonar o pecado da carne, tomar a cruz, abandonar a carga do passado, tomar a cruz e abandonar a carga do passado, que é a idolatria, e aí poderemos subir para Betel na nossa casa. Josué falou: só vamos subir para Betel depois que a gente largar a idolatria. Jacó a mesma coisa. Antes dele subir para Betel, ele mandou todo mundo, inclusive as suas mulheres estavam com ídolos escondidos nas costas. Falou: pode largar aí. Nós vamos subir só para Betel quando vocês largarem essa idolatria. Você não sobe para a casa de Deus cheio de idolatria. Não pode. Você não consegue acessá-lo. Você só acessa a casa de Deus estando limpo. Agora, eu vejo pessoas dizendo assim: olha, Derek, mas eu estou indo na igreja, eu estou sentindo a presença de Deus. Esquece. Não é sentir a presença de Deus, é carregar a presença. Sentir um monte de gente sente. Em evento cai, rola. Eu quero ver você carregar a presença. Sair do culto e carregar. Isso não é difícil. Carregar a presença, não é sentir a presença. Olha o que Isaías 9:6 vai dizer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus
ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Agora, como Jesus podia carregar o peso do Pai? Ei, se você não consegue carregar, não sei se eu vou falar agora, mas vai doer muito. Fala ou não fala? Se você não consegue carregar a sua família, que é o seu altar, que é uma coisa natural, como você vai carregar Deus, que é sobrenatural? Eu vou repetir. Se você não consegue carregar a sua família, como que você vai carregar Deus? Você tem que pagar o preço pela sua família, que é o único bem precioso que você tem. Sabe por quê? Porque o dinheiro que você tem vai ficar. O bem material que você tem vai ficar. A casa que você tem vai ficar. Jesus vai dizer: não ajunte tesouros onde a traça pode comer e corroer. Ajunte tesouros no céu. O que é tesouro no céu? É legado que você deixa. O que você está deixando no coração da sua família? Se você não tiver, se você não consegue lidar com aquilo que é natural, como você vai lidar com o que é sobrenatural? Agora, como que Jesus conseguia carregar a porção do Pai? A medida que você recebe, ela é proporcional. Ela é proporcional à medida que você se dispôs a carregar. Eu vou repetir. A medida que você recebe, ela é proporcional à medida que você se dispôs a carregar. E quanto você quer receber, é o quanto você tem que estar disposto a carregar. Eu quero receber o jubileu na minha casa, eu quero receber o avivamento na minha casa. O quanto você está disposto a carregar a sua família? Agora, isso não se aplica somente com a tentação, mas com o preço da unção. Por que com a tentação? Porque a palavra não diz isso. A palavra não diz que é aquilo que, quando você tenta, você dá luz ao pecado, você dá luz à morte, aquilo que você alimenta é aquilo que você vai ter. Se você quer de Deus também a unção, se você quer receber de Deus a presença, quanto você quer receber? Eu quero receber um tantão assim. Então você tem que estar disposto a carregar, pagar o preço, se tornar um recipiente desse tamanho. Eu quero mudar de vida, você quer? Então você tem que pagar um preço desse tamanho. Quanto mais você querer, mais preço você vai ter que pagar. Aonde você quer chegar? Qual nível com Deus você quer chegar? Você tem que saber que com Deus tem níveis. Então é o preço que vai ter que pagar. Por que Jesus conseguia carregar e receber o preço? Por que ele conseguia receber o Pai? E está dentro da casa do Pai? Porque ele estava disposto a carregar a sua vida. Ele estava disposto a carregar o mundo inteiro nas costas. Então ele pode receber do Pai nome sobre todo nome. Entendeu? Por que eu não recebo essa bênção? Porque você não está disposto a carregar. Você quer receber mais? Você tem que morrer mais. Você tem que sacrificar mais. Por que você provou dessa unção e eu não? Porque você sacrificou mais. Você jejuou mais, você orou mais, você pagou o preço mais, você ofertou mais. Não tem para onde correr. A verdade é essa. Agora, curiosamente, em João capítulo 4, Siquém é onde Jesus conversa com a mulher samaritana. Isso é impressionante. No mesmo lugar que Abraão entra e faz um altar. No mesmo lugar que faz o poço de Jacó. No mesmo lugar que Josué fala assim, ó, vamos arrumar aqui. Porque depois Abraão, ele vai no carvalho de Manré, que aí fica em Hebron. Porque um é carvalho de Maré, o outro é carvalho de Manré. O carvalho de Maré fica em Siquém, o carvalho de Manré fica em Hebron. O carvalho de Manré em Hebron, debaixo da árvore,
Abraão recebe a visita de 3 anjos, que fala a promessa que a Sara vai ficar grávida, e a Sara dá risada. Ó, essa mulher tá dando risada lá. Os anjos brincam com ele, dá risada, né? Não acredita? Não é que ela tá velhinha, né? Então. Até os anjos estavam dando risada com a Sara dando risada. Por quê? Você tá dando risada do quê, Sara? Você não acredita no que Deus pode fazer? Então assim, da onde... Eu estou falando para você de coisa sobrenatural. Eu não sei qual é o evangelho que você tem vivido, experimentado. Mas da onde eu estou vindo, nesses dias de viagem, eu vou te falar uma coisa. Eu já busquei muitas unções de muitos homens e mulheres de Deus. Eu já vi muita coisa sobrenatural na minha vida. Já vi paralítico levantando, cego chegando, surdo ouvindo, mudo falando, até morto ressuscitando, eu já vi. Mas o que eu vi esses dias eu nunca vi. Não cabe aqui para falar. Agora, quanto você quer receber? É o quanto você tem que pagar o preço. Agora, curiosamente, em Siquém, Jesus, ele vai até lá para conversar com a mulher samaritana. E ela estava onde? No poço de Jacó, tirando água. Agora, Jesus fala para ela o seguinte: eu tenho uma água para te dar. Entenda o quão poderoso isso é. Nem Abraão, Jacó e Josué poderiam oferecer para o seu povo o que tinha na casa de Deus. Eles poderiam oferecer uma forma de ir para a casa de Deus, mas eles não poderiam oferecer o que tinha na casa de Deus, porque só pode oferecer da casa de Deus aquele que pagou o preço para carregar o peso de Deus. Então ele falou assim: na casa do meu pai, na minha casa, tem uma água. Ou seja, ele estava oferecendo para aquela mulher, ele estava oferecendo para a nação de Israel, porque era para Israel, não era só mulher. Quando fala 5 maridos, é porque Jesus estava falando de 5 países que tinham invadido Israel. Quando ele fala para a mulher samaritana: você tem nem o marido que você tem é seu, é porque os persas, os assírios, tinham tudo entrado, os babilônicos tinham entrado em Israel. Então ele está falando assim: nenhum é seu marido, eu sou o noivo. Não é? E aí ele fala assim: mas eu tenho uma água para te dar. Dessa água você vai beber, você não vai sentir sede. Ele estava dizendo que na casa do seu pai verte água do trono. Ó, a espada até bateu nas minhas costas, no meu ombro. É isso que acontece quando você prova da água do Senhor. Aquilo que era para ser carga, agora vira provisão para outras pessoas. E você fala e Deus guarda a sua retaguarda. E aí o anjo, quando Moisés atravessa o rio, sai da frente e vai para as costas. Você viu que a espada bateu, que escutou o barulho da espada? É isso. Às vezes você não está vendo Deus agir, Deus está na sua retaguarda te guardando, para que você continua perseguindo o propósito. Então ele oferece para ela uma água. O que você recebe é proporcional ao que você carrega, também é proporcional ao que você tem para oferecer. Só Jesus podia oferecer, porque ele carregou um preço que ninguém carregou, pagou. Ele podia oferecer. Ele podia oferecer água do trono. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter a nossa família no altar de Deus. Então hoje só é possível você ter a família no altar porque alguém pagou o preço por isso. Se não fosse por ele, nada e nenhum esforço humano seria suficiente para agradar o coração de Deus. Nenhum esforço, nada. Nem a sua oração, nem o seu jejum, nem a sua busca. Só podemos agradar o coração de Deus porque ele pega o meu sacrifício, sendo imperfeito, e quando ele pega e leva para o Pai, ele transforma ele como perfeito para ser agradável. Porque na mão do Filho, tudo aquilo que é imperfeito se torna perfeito. Por isso que antes de você adentrar na casa do Pai, nos ares, a palavra diz que o seu corpo vai ser
transfigurado. O Espírito Santo vai nos conduzir até o ar e Jesus vai nos receber nos ares. E o nosso corpo vai ser transfigurado, vai mudar de forma, do corpo pecaminoso para corpo santo, de tabernáculo perecível para tabernáculo incorruptível. Ele vai mudar, moldar, transformar em nós aquilo que não tinha capacidade de suportar. Ele vai transformar o recipiente, ele vai alargar, transfigurar isso, ele vai alargar o recipiente e falar: agora você está pronto para conhecer meu Pai. Então nesses dias, e eu creio nisso de todo o meu coração, que nós estamos vivendo as últimas horas, o último avivamento que vai acontecer no Brasil antes do retorno de Jesus. Agora em Israel, esses dias em Israel é jubileu. Sabe o que os judeus falam? Que quando tivesse jubileu, a qualquer momento podia vir o Messias. Eles estão esperando o Messias. E o jubileu é o termômetro do mundo. Israel é o termômetro do mundo. Eu perguntei para uma pessoa esses dias que horas era. A pessoa não sabia que horas era. E Deus falou para mim assim. Eu perguntei: por que o senhor mandou eu perguntar a hora para ela? Deus falou assim: olha para você ver. Ela não sabe a hora que é. As pessoas estão perdidas no tempo, elas não sabem que horas são. Eu vou te perguntar: que horas são agora? Olha aí no relógio agora, que horas são? Que horas são? Que horas são? Que horas são? Você sabe a hora? Que hora que começou isso? Ah, começou 20h30. Será? Será que a hora que você está vendo é a hora que você está vivendo? Você está dentro do tempo? Que horas são? Quanto tempo você tem? A sua família está no altar? Quanto tempo você tem? Minha família no altar de Deus. Não é somente um tema, é uma convocação para você se posicionar. Porque o jubileu já está acontecendo e não tem outra chance. Amém? Eu achei que essa palavra ia ser mais comprida, mas foi rápida. Espero ter alcançado você com essa palavra. E continue nos acompanhando nas redes sociais, porque tem muito vídeo bom e poderoso da parte de Deus para eu estar postando. Tem muita coisa. Eu vou postando aos poucos, porque é muita coisa, de verdade. Tem muitos vídeos que vai mexer com você, que foi gravado pensando em você, para alcançar a tua casa. Eu quero te agradecer que você tenha se inscrito no canal, tenha ajudado a compartilhar cada reunião. Aqui do lado tem o QR Code para você fazer a sua oferta. Oferte, faça a tua contribuição, e debaixo do vídeo nós temos o Pix. Em breve nós estaremos um novo endereço. Se você quiser nos visitar pessoalmente, presencial, eu vou estar informando os horários das reuniões. Amém? Espero que você tenha gostado, sua família tenha sido abençoada. E até a próxima reunião profética, em nome de Jesus. Fica na paz.